A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com a aula de capelania hospitalar. Quero deixar a palavra de Deus, se encontra no Evangelho segundo o evangelista Mateus, capítulo 25, do 35 ao 40. Palavra de Jesus, registrada, escrita pelo apóstolo São Mateus, que diz assim em Mateus 25, 35: Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E como te vimos estrangeiros, eu te hospedamos, ou nu, ou te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, que representa Jesus aqui, rei dos reis, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O verdadeiro amor de Jesus e a Deus é você fazer o bem a todos, fazer o bem com amor a todos, sem olhar a quem. Pregando, evangelizando, orando, doando roupa para quem não tem roupa para vestir, dando comida para quem tem fome, não tem o que comer, dando água para beber quem tem sede, entendeu? Seja crente ou não cristão, a obra de capelania é essa. É uma obra do amor, da fé. Quem é o capelão? O capelão é um líder religioso, é um ministro religioso, espiritual, que leva ajuda às pessoas no hospital, no presídio, aqui, nosso caso também, nas capelas, nas cerimônias fúnebres. Qual a ajuda que ele leva? Pregando o evangelho, orando pelas pessoas, ouvindo, tendo empatia, chorando com os que choram, se alegrando quando a pessoa é curada e abençoada por Deus em qualquer área, pregando, evangelizando as pessoas e ajudando também na obra social, dando de vestir a quem precisa de roupa, dando de comer a quem tem fome, dando de beber a quem tem sede, e amparando a questão desamparada. Esse é o verdadeiro amor de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui para você agora, na palavra de Deus, princípio capelania evangélica, história, origem e comissionamento, princípios de organização. O trabalho de capelania deve ser desenvolvido sem qualquer conotação sectária, com um estrito respeito à fé de cada indivíduo e cada funcionário no contexto da instituição. Deve limitar-se à assistência espiritual, sem olhar o credo da pessoa atendida. Como uma pessoa devidamente habilitada nessa área, o capelão geralmente integrará a comissão interdisciplinar da instituição, atuando ao mesmo pé de igualdade com médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, terapeutas e ouvidores, e sempre deverá ter posições imparciais. O capelão não deve jamais entrar nas áreas que escapam à natureza espiritual do atendimento. Uma das áreas mais próximas do atendimento espiritual é a do psicólogo. O capelão não deve entrar nessa área, clinicar ou consultar. Conversão do capelão, pessoa convertida, uma pessoa também que tenha a comunhão e o poder de Deus, conhecer as leis concernentes à Constituição Federal, cidadã de 1988, conhecer as leis concernentes também à capelania. Capelania não é cruzado de sinais de prodígio, para as pessoas ficarem no hospital correndo, gritando, sapateando, nada disso. É um trabalho que você faz com sabedoria, com mansidão, num tom de voz baixo, de 2 a 2, como diz lá em Lucas capítulo 10, que Jesus enviou os 70 de 2 a 2. Então, quando a gente se organiza para fazer a obra, o mínimo que se vai fazer a obra é de 2 em 2. Jesus mandou 70, mas foi de 2 em 2. Por quê? A Bíblia ensina que se dois concordar com algo de Deus da Bíblia na terra, há concordância no céu. Aí Deus opera e faz o milagre, Deus abençoa, Deus age. É melhor ser 2 do que ser 1. Se um cair, o outro ajuda a levantar. É melhor ser 2 porque tem que haver concordância. É melhor ser 2 porque uma corda de um fio ela tem uma força. De dois ou 3 fios, dificilmente ela se parte. Outra coisa importante, não é que exatamente tem que ser só 2. Jesus mandou 70 de 2 a 2. Mas você fala, pastor, professor, se tiver 3 pessoas ou 4, pode fazer. Se tiver 4, quando a gente vai no hospital e tem 4 pessoas, a gente bota 2 para ir numa enfermaria, 2 numa enfermaria e 2 na outra enfermaria. Quando a gente tem 3, a gente coloca 3 numa enfermaria só. Quando a gente tem 5 pessoas, a gente bota 3 numa enfermaria, 2 na outra. Louvado seja o Senhor. Constituição Federal de 1988. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa na entidade civis e militar de internação coletiva. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei.
13º, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, né? Uma coisa que eu quero ensinar para você nesse estudo, né? O trabalho de capelania evangélica, cristã no caso, pregação, evangelização, oração, né? Aconselhamento bíblico, né? Louvado seja Deus. Por mais que você esteja trabalhando na unidade de saúde, no caso a capelania hospitalar, a gente tem que amar e respeitar todo o profissional que está na instituição, desde o médico, ao diretor, ao porteiro, aos enfermeiros, né, aos faxineiros, serviços gerais. Todos nós temos que tratar com amor, porque o amor de Deus é que faz a diferença. O Senhor Jesus, o Senhor Jeová Deus Pai e o seu Espírito Santo é um Deus de amor. É onde tem amor, tem bondade, benignidade, respeito, ética, sabedoria. Amém? Então isso é muito importante, né? Chega na instituição, primeiro, quando a gente vai fazer evangelismo, a primeira coisa que a gente faz com os porteiros: bom dia quando é de dia, boa tarde quando é de tarde, boa noite quando é de noite. Se apresentamos, somos cristãos, somos evangélicos, estamos aqui com o propósito de falar do amor de Deus, do plano de salvação, de orar para as pessoas. O Senhor autoriza e vem logo a autorização. Outra coisa que muitas pessoas não sabem, né? O trabalho de capelania no hospital, no caso nós vamos falar agora nessa primeira fase, né? Tem um direito garantido na Constituição. A Constituição Federal que rege o nosso país, o Brasil, né, que é a Constituição de 1988, é chamada Constituição Cidadã, ela diz que o capelão tem acesso para pregar, evangelizar, né, orar pelas pessoas, ouvir as pessoas, né, respeitando todo o credo da pessoa, até respeitando a pessoa que é ateu, entendeu? Tudo também com sabedoria. Nunca gritando, nada de correria, tom de voz alto não, sempre tom de voz baixo, tudo com ar de decência, com respeitando. Outra coisa importante, né, no trabalho que a gente faz no hospital e em outros lugares, às vezes você vai encontrar uma pessoa ateu, então você tem que respeitar o ateu, porque mesmo que ele tenha uma visão, um posicionamento, né, diferente da nossa, onde tem amor, tem respeito. Às vezes você vai encontrar pessoas de outras religiões diferentes da nossa, e que, de acordo com a Bíblia Sagrada que eu li aqui, elas não estão certas, mas ama e respeita as pessoas. A gente não vai no hospital, nem no presídio, nem no cinema para arrumar confusão, discutir com as pessoas sobre a questão da fé das pessoas. A gente vai ali para poder pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas de salvação de Jesus para toda a humanidade. Para quem quer ouvir. Se uma pessoa não quer ouvir, é um direito dela que eu preciso respeitar. Se ela tiver uma religião diferente da minha e de acordo com a minha visão não está certo, eu tenho que amar, tenho que respeitar a pessoa. Entendeu? Então aprenda isso também nesse curso que nós estamos aqui ministrando sobre capelania. Capelania hospitalar, introdução. O capelão pode simbolizar o cuidado, o amor e a presença de Deus na vida de um paciente, um aluno, um soldado, um detento, um profissional na instituição onde trabalha. Uma de suas tarefas é compartilhar a realidade do amor de Deus à pessoa e ajudá-la a mobilizar todos os seus recursos espirituais em direção à fé, à saúde e à paz mental e emocional. A aproximação do hospital, medicina com a capelania, religião, não faz prevalecer a fé sobre a razão. Quem cura mais, o médico ou o ministro religioso? Aqui uma pergunta na nossa apostila. Na verdade, nenhum dos dois cura mais. Quem cura mais é o Deus Pai, que é o Jeová Rafa, o Deus que cura e que sara. Quem cura mais é o Deus Filho, Jesus, médico dos médicos. E quem cura mais é o Deus Espírito Santo, que é médico dos médicos, cirurgião do cirurgião, que faz cirurgia sem usar até bisturi e anestesia, porque ele é Deus que faz milagre. Entendeu? Milagre é uma manifestação sobrenatural de Deus na vida de quem crê. Né? A Bíblia diz lá em João capítulo 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Né? A função da fé não é curar, mas dar sentido à vida, à doença, à morte e à salvação da alma e vida eterna no céu que Deus tem de promessa para nós. Ministrando os enfermos e hospitalizar. Conhecer os regulamentos dos hospitais, o ambiente hospitalar. Então, na capelania hospitalar, nós precisamos conhecer tudo isso e agir em conformidade com a palavra e respeitar as normas da instituição de tratamento de saúde, que é o hospital, pronto-socorro, entendeu? Os horários. Número 1, significar administrar aos enfermos. Jesus e os enfermos como ministério integral. O desafio dos hospitais com multidões cansadas e oprimidas. Oportunidade de serviço. Onde que eu posso fazer obra de capelania? Né? Hospitais particulares ou dos governos. Visita em dias especiais ou regularmente. Contato individual ou com grupos, em enfermarias, salas, etc. Autorização para visitar. Prioridade na visitação. Centralizar o doente, não a doença, e qualquer outro assunto. Ouvir, aceitar, compreender, empatia. É a gente ter sabedoria para ouvir, para compreender,
para poder se compadecer, chorar com os que chora. Quando a pessoa também recebe uma bênção, a vitória, a gente se alegrar com quem está alegre, amém? Isso é muito importante. Níveis de relacionamento. Quando você vai no hospital, né, qual é o nível de relacionamento? Amizade, conversação, sem limite, apresentações, cumprimento e assuntos de caráter genérico. O conforto, o paciente compartilha algo mais pessoal de sua dor e perplexidade. O ministro ouve, compreende e conforta dando uma palavra de Deus. Mas a palavra, a pessoa fala, poxa, eu estou passando por esse momento de dor, de enfermidade, eu estou passando por essa adversidade, eu estou aqui nessa internação, né? Mas aí você vai dar uma palavra para aquela pessoa. E, ó, a Bíblia diz, se você crê, tu verás a glória de Deus. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, são momentos que vai nos causar sofrimento, mas não desanima não, que a Bíblia diz, tenha bom ânimo. Jesus falou, eu venci o mundo, ele tem poder de dar vitória para mim e para a pessoa, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o médico dos médicos, é o Deus das causas impossíveis. Né? No trabalho no hospital, nós temos que amar, compreender, respeitar o médico, o enfermeiro, todos os profissionais, e saber que Deus cura também através do médico e da medicina, porque foi Deus que deu a palavra da ciência, que está lá em Daniel, que a ciência se multiplicar nos últimos dias, dando sabedoria aos homens para desenvolver a terapia da medicina através da ciência. Né? E também Deus também deu sabedoria e poder a quem tem fé, os capelões, as capelões, para através da pregação do evangelho, orando num tom de voz baixo, moderadamente, sem tocar nas pessoas, não precisa isso, entendeu? Orando, quem vai tocar na pessoa fazer o milagre não é eu nem você, quem toca nas pessoas é Deus, sem encostar na cama, no leito, sem muito contato, por quê? Você vai lidar com a pessoa que ela está doente, né? E para você não passar nenhuma bactéria para a pessoa e nem contrair nenhum verme ou micróbio ou alguma coisa que é contagiosa aquela doença da pessoa. Né? A gente chega nas enfermarias, a primeira coisa, te bate na porta. Alguém lá de dentro ouve. Se foi de dia, bom dia. Se foi de tarde, boa tarde. Se foi de noite, boa noite. No nosso caso, está fazendo um evangelismo à tarde no hospital aqui de São Gonçalo, no pronto-socorro São Gonçalo. Né? De 3 a 5 horas o evangelismo lá. A gente bate nas portas, alguém lá diz, boa tarde, a gente fala boa tarde e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos servos de Deus, somos cristãos evangélicos, somos capelão e estamos aqui querendo oportunidade para falar do amor de Deus, do poder de Deus, de orar por vocês. Vocês aceitam? Aceitam. Na maioria das vezes as pessoas respondem que sim. A gente entra, né? Quando tem duas pessoas, um faz oração, o outro canta um louvor, depois o outro volta e dá uma palavra. Outra coisa, hospital não é igreja, não é vigília, onde muitas pessoas querem correr e ficar gritando no hospital. Não pode fazer isso, tá? É tudo com ordem e decência, num tom de voz baixo ou médio, entendeu? Sem correria, sem gritaria. Quem é pentecostal, também sou pentecostal, não tem negócio de falar em língua, não tem profecia e revelação. Tem ali a ministração de um momento de oração, uma oração que seja de uns 2, 3 minutos, não passa de 5. A ministração da palavra também, que fala Jesus, uma ministração da palavra de uns 5 minutos até 7 minutos, também não estende muito, louvado seja Deus. E a gente sempre procura uma palavra onde que a gente, por exemplo, Marcos 10, do 46 ao 52, Jesus falou para o cego, Jericó, a tua fé te salvou, o cego foi curado, viu, e seguiu Jesus pelo caminho. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Ele falou, filha, a tua fé te salvou, te curou, vai em paz e se curar desse mal. E muitas outras passagens que falam de cura. Que quando você lê uma palavra de Jesus curando os cegos, os paralíticos, os leprosos, os coxos, os mancos, a mulher do fluxo de sangue, já na própria leitura, a pessoa que está ouvindo, está doente, já tem uma compreensão. Né? Se a pessoa estiver entubada com tubo, procura ter sabedoria. Fica de frente para a pessoa e fala assim, ó, você não pode falar e também não quero que você fala. Mas me dá um sinal, posso ler a palavra e orar pelo senhor, pela senhora? E na maioria, pisca os olhos, a pessoa vai e pisca os olhos. Você lê a palavra, faz uma oração, Deus, em nome de Jesus, eu venho aqui pedir que o Senhor abençoe essa pessoa, que eu faça o milagre da cura. Lê uma palavra que Deus colocar no seu coração, falando de cura, falando de milagre, de salvação, e faz uma oração final, né? Ministra um louvor e faz a oração final. Assim é o trabalho de capelania no hospital. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos algumas informações aqui. Normas para visitações hospitais. Evitar intimidade e não invadir a privacidade alheia do paciente, nem do enfermeiro nem do médico. Suplicar a Deus pela recuperação da saúde do paciente, por sua família e pelo médico. Atualizar-se sobre os acontecimentos do dia a dia. Não entre em qualquer quarto ou apartamento sem a gente bater na porta. Verifique se há algum sinal expresso proibindo visita.
né, as salas vermelhas, em muitas outras salas, está lá proibido visita, proibido, nessas salas nós não podemos entrar. Né? Outra coisa, não entra na intimidade das pessoas. Bom dia, boa tarde, Paz do Senhor, entendeu? E faz um trabalho com sabedoria. Outra coisa, eu conheço algumas pessoas que a Bíblia fala de pessoas, também conheço algumas pessoas que são pessoas cheias do Espírito Santo, como você, eu também sou para a glória de Deus. Pessoas que têm dom de visão, revelação e profecia, mas o hospital não é lugar disso, porque o hospital não é igreja, não é vigília, não é monte, onde as pessoas dão mais lugar, mais vazão. Ali, uma instituição de tratamento de saúde, de acordo com a Constituição, você vai poder ir lá de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, entendeu? E poder, usando esses princípios, bater na porta, cumprimentar, se apresentar, pedir autorização, né? E fazer a obra. Outra coisa importante, não tem revelação em profecia. Ainda que Deus te mostrou alguma coisa, falou alguma coisa, deixa para você e Deus, entendeu? Não pode chegar lá no hospital e falar assim, ó, Deus me revelou, você está curado. Não faça isso. Para de tomar remédio, também não faça isso, não. Por mais que Deus te revelou, é para você guardar, para você orar e ver o resultado de Deus. Quando a profecia de Deus, ela se cumpre, né? Porque nós temos que ter sabedoria e respeitar e saber que os médicos, os enfermeiros foram pessoas abençoadas por Deus, levantadas por Deus através da ciência, da medicina. Bom, então tem que procurar ter essa sabedoria, entendeu? E deixar Deus trabalhar. Entendeu? Não tem revelação, não tem profecia no hospital. Tem um trabalho sério, entendeu? De amor e de fé através do ensinamento da palavra de Deus. Né? Qualidades do visitador. Algumas qualificações necessárias ao visitador, né? Podem ser destacadas. Chamada de Deus para esse ministério específico, preparo teórico e prático e amor, né? Outra coisa que a gente pede nas pessoas lá, quando as pessoas permitem, posso pegar o nome do senhor e da senhora para botar na oração, mas nunca leve e fica deixando dentro da sua casa. Você pode até ir para casa com um pedido, mas não ore em casa. Leva para a sua igreja e coloca na mesa de oração. Se na sua igreja não tiver mesa de oração, vocês pegam o pedido de oração, faz a oração lá fora e depois manda para algum irmão, alguma irmã que tem esses trabalho de mesa de oração para colocar os pedidos lá. Ou se não tiver também, faz oração e encerra o trabalho por ali. Amém? Fica com Deus e Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente. Aqui nós estamos com a primeira parte da capelania, que é a capelania no hospital. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?